Olá, galera, tudo bom? Saudades de vocês, terceiro ano, muitas saudades. Nós vamos ver hoje um pouco de adjetivo. Eu sei que é um conteúdo que vocês já estão acostumados, mas nós vamos ver coisas novas também. Vamos lá? Então, como você já sabe, o adjetivo é aquela palavra que dá característica, né? Qualidade ao substantivo, e além disso também o adjetivo tem uma relação de valoração com o substantivo ao qual ele está ligado. Então, por exemplo, ele pode indicar tempo, espaço, procedência, matéria e por aí vai. Olha aí alguns exemplos. Avaliação bimestral. Bimestral significa tempo. Cidade nordestina. Nordestina significa espaço. Comida francesa significa procedência, né? De onde vem. E por aí vai. Ok? E nós também temos a locução adjetiva, que é parte muito importante aí, né? Quando a gente estuda adjetivo. É muito importante que você perceba que a locução adjetiva é sempre formada por uma preposição e um substantivo. Por exemplo, a estrada de ferro foi muito importante na formação do país. Do que a estrada é feita? De ferro, é uma locução adjetiva. A luz do sol em excesso pode provocar males à saúde. De onde é que vem essa luz do sol? É uma locução adjetiva, tá certo? Aqui tem um quadro que vocês vão poder ter alguns exemplos, né? Locuções adjetivas e os seus adjetivos correspondentes, por exemplo, locução adjetiva de abdômen, abdominal, de abelha, apícola, de abutre, vulturino, e por aí vai. E os adjetivos também poderão ser divididos em categorias, são duas: os adjetivos qualitativos e os adjetivos determinativos. Os adjetivos qualitativos, eles expressam uma qualidade, uma característica de um substantivo. Exemplo, João é muito forte. Forte é uma característica de João. Já os determinativos, eles, como o próprio nome já diz, determinam uma característica específica de alguém ou um ser. Exemplo, este meu irmão trabalha muito. Não é aquele, não é aquele outro, é este exclusivo. Várias mulheres estão no mercado de trabalho atualmente. Não é uma mulher, não é alguma mulher, são várias, ou seja, estou determinando. Por isso, é um adjetivo determinativo. O adjetivo também poderá ser classificado quanto a forma, e aí terão duas, pode ser simples ou composto, levando em consideração que simples ele tem apenas um radical, como por exemplo, branco, claro, feliz, e os compostos apresentam um ou mais radicais, como por exemplo, azul claro, greco-romano, agropecuário. Eles também podem ser, quanto à forma, primitivos ou derivados. Leve em consideração que os primitivos são constituídos por um radical e ele não apresenta nenhum tipo de afixo, ou seja, nem prefixo e nem sufixo. Exemplo, vivo em família feliz. Feliz é um adjetivo que tem apenas o radical, não tem nenhum afixo. Já os adjetivos derivados, eles têm um radical acompanhado de um afixo, seja prefixo ou sufixo. Olha o exemplo, a rapaz, não é a rapaz, né? O rapaz estava infeliz com a proposta. Infeliz, eu tenho um radical e um prefixo in, ou seja, é um adjetivo derivado. Quanto ao gênero, os adjetivos apresentam duas formas, uniformes e biformes. Os uniformes, eles apresentam apenas uma forma para masculino e feminino, como por exemplo, garoto alegre e garota alegre. Já os biformes apresentam uma forma para o feminino e uma para o masculino, como por exemplo, jogador brasileiro, jogadora brasileira. Achei a atriz um pouco, né, machista, mas tudo bem. Por que a moça não pode ser jogador, uai? A gente também tem os adjetivos pátrios, que a gente chama de gentílicos. Em alguns lugares se usa pátrios e outros gentílicos, mas é a mesma coisa. E é a formação por acréscimo de sufixo mais substantivo de origem. Mato Grosso, Mato Grossense. Belo Horizonte, Belo Horizontino. Belém do Pará, belenense. E por aí vai.
Os adjetivos também se flexionam em número. E a regra geral é que o adjetivo precisa concordar com o substantivo a que ele se refere. Exemplo: rapaz feliz, rapazes felizes. Roupa branca, roupas brancas. E existem 3 regras para pluralizar os adjetivos simples. A primeira, nos adjetivos que são oxítonos e são terminados em L, a gente substitui por IS. Exemplo: sutil, sutis, infantil, infantis. 2. Nos adjetivos paroxítonos terminados em L, a gente substitui por eis. Exemplo: dócil, dóceis, amável, amáveis. 3. Nos adjetivos terminados em R ou Z, a gente acrescenta ES. Acolhedor, acolhedores. Audaz, audazes. E também existem regras para o plural dos adjetivos compostos. A regra geral é que apenas o último elemento é que pluraliza, como, por exemplo, lente côncavo-convexa. Lentes côncavo-convexas. Meu Deus, que exemplo é esse? Criança mal educada, crianças mal educadas. Regra geral, apenas o último elemento é que pluraliza. Porém, contudo e todavia, existem alguns casos especiais. Por exemplo, quando as 2 palavras do adjetivo composto vão para o plural. São 2 situações: azul marinho e azul celeste. Carro azul marinho, carros azul marinho. Vestido azul celeste, vestidos azul celeste. Tudo bem? E também existe a situação em que as 2 palavras vão para o plural. É o caso de surdo-mudo. Rapaz, surdo-mudo. Rapazes, surdos-mudos. E nós vamos também ter o caso em que os adjetivos compostos ficam invariáveis quando o segundo elemento for um substantivo. Exemplo: colete azul pavão. Pavão é um substantivo, logo fica coletes azul pavão, ou seja, invariável. Os adjetivos também podem ser flexionados em grau. E aí nós vamos ter 2 grupos: o grau comparativo e o grau superlativo. O grau comparativo estabelece uma relação de igualdade, superioridade ou inferioridade de um substantivo em relação a outro. Igualdade: Lídia é tão bonita quanto Raquel. Superioridade: Lídia é mais bonita que Raquel. E inferioridade: Lídia é menos bonita que Raquel. Tadinhos de Lídia, tadinhas de Raquel. Já o grau superlativo transmite uma ideia de superioridade ou inferioridade de 2 formas. Ele pode ser relativo ou pode ser absoluto. No relativo, a gente vai tratar de uma qualidade de um substantivo que se sobressai a outro ou a um conjunto de outros. Por exemplo, Mateus é o mais inteligente da turma. A gente diz que isso é superlativo relativo de superioridade. Mateus é o menos inteligente da turma. A gente diz que isso é um superlativo relativo de inferioridade. É o menos inteligente, é um eufemismo aí, não é verdade? Tadinho do Mateus. Já no absoluto, nós vamos tratar de uma qualidade que intensifica um substantivo em relação a outro, e ele pode acontecer na forma analítica e na forma sintética. Na forma analítica, o adjetivo é modificado pelos advérbios muito e extremamente. Exemplo: Paula é extremamente bela. A gente diz que isso é superlativo absoluto analítico. Já o sintético é quando a gente acrescenta o sufixo íssimo, imo ou rimo ao radical do adjetivo. Exemplo: tive uma conversa agradabilíssima com o meu amigo. A gente diz que isso é adjetivo superlativo absoluto sintético. Ok? Um grande beijo e até a próxima!